noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui acompanhando a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareça aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Você que está aqui conectado nos nossos polos, né? Apareçam aqui. Eu sempre falo da importância da gente estar aqui conectado, para que a gente possa discutir, para que a nossa aula fique bem mais interessante. Então, vão me mandando um hello aqui no nosso chat. A nossa aula de hoje, dia 28 de outubro, é sobre descolonização dos continentes africano e asiático, né? Lembra que a gente estudou aqui durante o nosso mês de outubro sobre a colonização do continente africano, a colonização do continente asiático, de que forma que esses processos aconteceram, de que forma que acabou impactando a vida desses povos, né? A gente viu aqui um colonialismo da década do século XV, depois a gente viu que esses dois continentes foram completamente impactados pelo imperialismo do século XIX, aquele processo histórico em que países europeus industrializados foram para o continente asiático e africano explorar, fazer a retirada da matéria-prima e, claro, também explorar e escravizar o povo que viviam dentro daqueles continentes, né? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar como que esses dois continentes começaram a se organizar para se tornar independentes. Lembrando, né, gente, que são continentes. A Ásia é um continente imenso, a África também. Então, cada país ali dentro desses continentes foram tendo seu próprio contexto de independência e a gente vai analisar alguns deles, tá certo? Então, bora lá. Bom, então, o objetivo aqui da nossa aula é justamente analisar, compreender, entender de que forma que se deu a independência dos países que estão dentro do continente asiático e dentro do continente africano. Bom, então, durante muito tempo, gente, a soberania política, ela foi uma meta quase impossível para muitos povos dos continentes africano e asiático, né? Então, quando a gente pensa em descolonização, quando a gente pensa de fato na independência desses dois continentes, a gente vai lá para a metade do século XX, né? Ou seja, a partir de 1950. E vocês devem lembrar qual é o contexto histórico. O que estava acontecendo na época? Né? É no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela teve início por volta de 1939 e ela vai até 1945. E depois que a Segunda Guerra Mundial ela termina, é nesse contexto que muitos países na Ásia e na África irão conquistar sua independência. E a gente vai ver por quê, né? Então, esses países, gente, eles começam a lutar, né? Existe toda uma luta interna e externa desses continentes, porque quando a gente fala em independência, a gente está falando em soberania, autonomia desses países, né? A ideia de que esses povos eles podem participar das decisões políticas dos seus continentes, né? Na ideia de que sua cultura ela vai ser respeitada. Então é claro que todo povo luta para conquistar a sua independência. A gente pode pensar também aqui no contexto do nosso próprio território, né? O Brasil se torna independente em 1822, ali um pouquinho ainda no início do século XIX. É algo muito significativo, é claro, mas a gente também precisa lembrar que o Brasil se torna independente muito mais na teoria do que na prática. Porque primeiro o Brasil teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra, pagar Portugal, e aí só depois daí é que Portugal, de fato, reconheceu a nossa independência. O Brasil, também teve que a gente continuou, na verdade, com as nossas velhas estruturas
políticas e econômicas, porque o Brasil continuou com latifúndio, o Brasil continuou com monocultura e o Brasil ainda continuou com a escravidão. Então, as velhas estruturas políticas e econômicas do período colonial permaneceram no Brasil mesmo após o processo de independência. Mas a gente ainda está olhando aqui na ideia de que isso foi no início do século XIX. E muitos países, gente, na África, na Ásia, ainda foram conquistar a sua independência 100 anos depois. Nós vamos ver aqui que tem países na Ásia e na África que não têm nem 50 anos que são independentes. Então, é claro que isso gera, né, todo o impacto para dentro desses continentes, tá certo? Bom, então, com o fim, né, o contexto da independência dos países na Ásia e na África foi aqui no contexto com o fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra, né, que isso aqui foi quando? Por volta de 1945, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, em que países, né, como a Alemanha, o Japão, a Itália, né, são países ali que são considerados os perdedores. Lembrando, gente, que dentro de uma guerra a gente não pode dizer, ah, tal país saiu vitorioso, né? Porque a gente sabe que dentro de uma guerra ninguém sai vitorioso, até porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas mortas, né? Tem um declínio da economia, um número muito grande do desemprego, uma diminuição da produção agrícola, comercial, industrial de um país, né? Então, dentro desse contexto aqui, gente, quando termina a Segunda Guerra Mundial e esses países europeus industrializados que foram para a Ásia e para a África durante o século XIX, quando a guerra termina em 1945, eles estão com a sua economia bem devastada, bem prejudicada, em uma crise muito grande. Então, a África e a Ásia justamente vê esse momento como uma possibilidade de se organizarem de uma forma muito melhor para conquistar a sua independência, a sua liberdade, tá certo? Então, é nesse contexto aqui que a gente vai ter o crescimento de movimentos que vão lutar pela independência desses países. Bom, então aqui a gente vai ver as causas da independência, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela significou o fim da hegemonia econômica e militar europeia no mundo, né? O que isso significa? O fim da hegemonia. Lembra, gente, que tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra, os países envolvidos eram países europeus, né? Então, a gente tem esses países aqui, França, Inglaterra, Itália, Bélgica, Alemanha, todos envolvidos tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda. Né? Na Primeira Guerra Mundial, quando ela acaba em 1918, é o momento que a Inglaterra ela perde todo aquele domínio econômico. É o momento em que os Estados Unidos da América é que se torna uma potência, porque é os Estados Unidos agora que vai oferecer armamento, medicamento, soldado, uma assistência bélica de fato. Né? Isso foi muito vantajoso para os Estados Unidos, que quando termina a Primeira Guerra Mundial se torna uma potência econômica. E aí esses mesmos países, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, vão se envolver em mais uma guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, para a gente entender esse contexto, eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler, entender e na volta eu explico.
Tranquilo? Ai, me assustei. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta para que a gente possa entender um pouco sobre as causas da independência, né, desses países africanos, dos países do continente africano e do continente asiático. Então, como nós estávamos vendo aqui, quando a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 1945, gente, foi uma prova, né, de que todo aquele poder econômico e político dos países europeus já não era mais o mesmo. Porque, como eu expliquei, quando um país ele se envolve em uma guerra, ele é um país que, quando a guerra acaba, ele acaba ficando muito prejudicado economicamente. Porque todos os recursos do país acabam se voltando para a guerra. E participar de uma guerra requer também bastante recursos, instrumentos bélicos, precisa de pessoas, de armamento. Então, a gente tem, né, esses países europeus vão entrar em uma crise econômica porque a sua produção agrícola, comercial e industrial vão cair bastante. O número de pessoas desempregadas na Europa vai aumentar, né? Todo um caos em relação à criminalidade, à falta de acesso à educação, à saúde, à segurança vão estar presentes na Europa. Então, como esses países eles se envolveram ali, né, em mais de 6 anos de guerra, a gente pode dizer assim, então é claro que quando essa guerra ela termina em 1945, esses países estão enfraquecidos, tanto na questão política como na questão econômica. Né? Então, esses países já não são mais o mesmo, não são mais igual à forma como eles eram lá no século XIX, quando começaram a fazer o imperialismo, né? Essa própria ideia de imperialismo é que os países europeus eles eram superiores. Lembra das justificativas como a missão civilizadora, que basicamente era uma teoria racista, de que países europeus, né, uma população branca deveria levar o conhecimento, o progresso para a Ásia e para a África. E basicamente é uma teoria racista porque não existe essa ideia de uma cultura melhor ou pior, de uma cultura superior ou inferior. Cada povo apresenta a sua própria cultura. E isso, né, é o que acontece durante ali o século XIX. Então, aqui nesse momento, né, pós Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas eles vão começar a ganhar bastante força. E o que é essa ideia dos movimentos nacionalistas? São os movimentos dentro da própria Ásia, dentro da própria África, que vão começar a se organizar para fazer essa luta muito mais organizada, muito mais bem estruturada, né? Um outro fator que foi causa para a independência foi também o início da Guerra Fria. Né? E lembrando, a Guerra Fria é um processo que ela começa logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, esse nome Guerra Fria, porque foi um embate entre os Estados Unidos da América, que defendiam o capitalismo, e a ex-União Soviética, que defendia o socialismo no mundo. Né? Então, essas duas potências mundiais elas vão entrar em conflito. E a gente fala que foi uma guerra fria porque foi uma guerra ideológica. Os Estados Unidos não chegam a atacar o território das repúblicas socialistas ali dentro do leste europeu e na Ásia também. E a União Soviética ela também não chega a atacar o território norte-americano, né, estadunidense. Então era um conflito muito mais ideológico. Era os Estados Unidos dizendo, olha, eu tenho bomba atômica, o capitalismo é um regime econômico e político muito melhor do que o socialismo. Aí a ex-União Soviética, né, com a sua maior representante, a Rússia, defendendo o seu lado, dizendo não, o socialismo é que é muito melhor. Então esses dois países eles vão entrar nesse conflito e eles vão começar a procurar países que vão ser seus aliados, né? É quase como se fosse uma gincana dentro da escola, só que a escola aqui na realidade é o mundo, né? Então
Cada grupo vai estar defendendo as suas ideias e vão estar procurando pelo mundo outros países que podem lhe apoiar, né? E é nesse momento aqui que tanto os Estados Unidos como a ex-União Soviética passam a apoiar esses movimentos de independência, né? Porque eles estão procurando, gente, aliados. Então, eles chegam no país e dizem, olha, galera, os Estados Unidos chegava e dizia, em um país na África, olha, galera, eu apoio a independência de vocês. Depois que vocês se tornarem independentes, fica aqui do meu lado, se torna aqui capitalista. A ex-União Soviética, ela fazia a mesma coisa. Então, nessa pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria, que a gente fala que é uma guerra que ela não acabou, né? A prova disso é que ainda existe esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Certo? Então, entre 1945 e 1970, os territórios africanos e asiáticos que constituíam parte desses impérios europeus, né, passaram por um processo de descolonização. Olha aí, até a década de 70, principalmente, né? Um outro exemplo, vocês estão vendo aí crianças em um tanque de guerra, é que durante esse momento também vai ocorrer muitas guerras civis. Ou seja, guerras ali dentro do próprio território, né? Justamente, gente, porque o medo de que esses países se tornassem independentes, é claro que era muito grande, porque era muito lucrativo para os países europeus ficarem explorando a Ásia e a África, como nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Bom, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela passa a pressionar as potências imperialistas para que elas possam acabar com a colonização, né? Lembrando que a própria ONU ela foi criada logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU, essa Organização das Nações Unidas, o seu objetivo era fazer com que o mundo ele vivesse em paz, era fazer com que não acontecesse uma terceira guerra mundial. Porque quando a gente pensa na Segunda Guerra, a gente está falando aí de mais de 6 milhões de judeus mortos, a gente está falando de pessoas negras, a população LGBTQIA+, a população que era contra a ditadura, contra o fascismo, contra o nazismo, foram pessoas que foram mortas em campos de concentração em massa, né? Uma grande quantidade de pessoas mortas. Sem falar nas bombas atômicas que os Estados Unidos jogou nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então o mundo fica chocado, né? Quando vê depois todas aquelas fotografias dos campos de concentração. Então a galera diz assim, olha, beleza, não tem como mais a gente viver em uma outra guerra. Então tal que for uma média, gente, de 60 milhões de pessoas mortas. É um número de fato muito grande, né? E aí o que chama até a atenção é que o mundo fica chocado com isso, mas parece que lá no século XIX, quando a Bélgica estava explorando o Congo, ninguém se chocou, né? Porque foram 15 milhões de africanos mortos. Nós vimos aqui as fotografias, né, de pessoas que tiveram as suas mãos, o nariz, a orelha, né, o pé decepado, justamente como uma prova, né, de castigar, porque não haviam conseguido a cota da borracha que a Bélgica queria. Então, é de fato um processo muito violento, né? Então, a Organização das Nações Unidas, ela vem para dizer, olha, beleza, agora a gente vai organizar o mundo com o objetivo de que a gente tenha paz, ok? Então, aqui, olha aí as características desse processo. Vou deixar na tela 2 minutos para que tu possa ler e eu volto já para explicar.
Ok, pessoal, então agora vamos ver aqui as características desse processo de independência, tá certo? Então, a primeira característica ocorreu integralmente entre 1946, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial, começa o processo de independência e vai ali até a metade da década de 70. Um outro ponto é que na maioria dos países haviam partidos políticos que organizaram o processo de independência, né. Muitos desses partidos, que tinham uma orientação socialista, surgiram no período entre guerras, aumentando a sua força e a sua militância, né, a partir de 1945. Lembrando que é no contexto da Guerra Fria. E, gente, eu quero muito que vocês se lembrem disso aqui, né? Que quando termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse conflito entre capitalismo e socialismo, né? O capitalismo era o que estava em vigência, então o socialismo ele acabava se apresentando como uma outra possibilidade, já que o sistema capitalista, a gente sabe que ele nasce lá no século XV, dentro da Europa, com o renascimento comercial, com o renascimento urbano. É um sistema muito baseado na ideia do dinheiro, da demanda, da procura, algo que não acontecia no início da Idade Média, porque a economia era baseada na terra, na troca, né. Então, quando a gente vem ali pós década de 40, né, aí com a Guerra Fria, o socialismo ele começa a se aparecer como uma outra possibilidade além do sistema capitalista, porque se dizia: "Olha, esse sistema aí não está rolando, a gente vive dentro de um mundo que é desigual". Né, então é a ideia de que dentro do socialismo poderia ser uma outra possibilidade. Então a gente tem muitos desses partidos políticos aqui, com uma orientação socialista, se organizando na ideia de que a gente só se liberta se for um movimento coletivo. E essa é uma das principais características do sistema socialista. Não é baseado numa ideia individual, é numa ideia de que é coletivista. Então, nós estamos dentro de um território lutando por uma causa em comum. Eu luto por você, você luta por mim. Essa era a ideia. Bom, agora a gente vai analisar aqui, né, de uma forma específica na Ásia, na África. Aí na tela vocês estão vendo a independência da Ásia, né? A descolonização asiática, ela também, né, foi de uma forma quase simultânea, ou seja, quase ao mesmo tempo em que a Segunda Guerra Mundial ela estava acabando. Então, muitas colônias se tornaram independentes entre 1945 e 1950, eu não vou citar todas, né? A gente está falando de um continente inteiro. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Índia, do Paquistão, do Sri Lanka, das Filipinas, da Indonésia, do Vietnã, do Laos, que são os países em que a gente teve os movimentos mais intensos. Durante esses 5 anos aí, a galera lutando para garantir a sua independência. Bom, ó, trouxe aqui o destaque para a independência da Índia, que acabou gerando um conflito que dura até hoje, né? Lá a independência da Índia em 1947, a gente pode citar aqui como exemplo, né, uma referência desse período, que foi o Mahatma Gandhi, em que ele tinha toda uma teoria de uma guerra, de uma desobediência civil, mas não era baseada na violência. A gente tem muitas questões aqui com Mahatma Gandhi, né, principalmente porque ele levantava muito esse discurso da paz, mas ao mesmo tempo ele da justiça, da igualdade, mas para ele justiça só para homem, né. Mulher podia continuar sendo violentada na Índia, que estava de boas, estava tudo tranquilo, né. Então que violência, que paz é essa que eu almejo, mas só serve para um, não serve para todos, né. A gente tem muitas críticas, assim, aqui em cima do Mahatma Gandhi, muitas questões bem polêmicas com ele, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Bom, a gente também tem aqui essa independência na Índia, acabou gerando aí, né, foi a custo
da vida do Gandhi, né, gente? Por quê? A gente vai ter a divisão, né? A Índia e o Paquistão. Aqui na tela, vocês estão vendo que vai começar o conflito da Caxemira, que é um conflito que dura até hoje. Por quê? Porque a gente tem a Índia e o Paquistão, tá vendo a divisão aí na tela, e essa região que é no meio entre os dois, né? Então tinha muito esse conflito também por uma questão religiosa. Ah, não coloquei. Por uma questão religiosa, em que a gente tem um hinduísmo, né, que era muito forte ali dentro da Índia, mas o Paquistão não é hindu, o Paquistão é islâmico, então ficava nesse conflito. Beleza, a gente vai entrar em independência, a gente se torna independente, mas e aí? E a questão religiosa, né? Hoje no Brasil, quando a gente pensa, eu sempre gosto de trazer para a perspectiva do país que a gente vive. Então, hoje o Brasil é considerado um país laico, não existe mais ou menos laico, é laico, né? Ou seja, porque nós temos inúmeras manifestações religiosas. A gente tem a religião católica, a gente tem as religiões protestantes, as religiões de matriz africana, a gente tem espiritismo, a gente tem ayahuasca, a gente tem igreja satânica no Brasil e está tudo bem. Cada um vai seguindo o que acredita, e quando eu digo que o país é laico, é porque a gente não pode impor uma visão religiosa, né, para ninguém. Né? E ainda é laico, é uma outra questão muito problemática, porque a gente tem pessoas, né, dentro do poder público que fazem uma politicagem envolvendo religião. E uma coisa que é muito importante a gente compreender: religião não é atestado de caráter para ninguém, gente. Por favor, né? A gente está no ano de 2022, no século 21. Cada um é livre para ter as suas crenças, mas religião não é atestado de caráter para ninguém. É por isso que a gente tem um monte de representante no poder público que fica, ai, Deus, amo Deus, mas que Deus é esse também, né? Já que a gente tem aí inúmeras provas de corrupção, a gente tem inúmeras falas baseadas em racismo, intolerância religiosa, homofobia, racismo, xenofobia. Capacitismo não é opinião, não é ponto de vista, é crime. Racismo é crime no Brasil desde 1988, homofobia é crime no Brasil desde 2019. Então, a gente precisa ter um limite muito bem claro do que é o seu ponto de vista e do que é um crime que você está cometendo, né? Porque hoje parece assim, ah, é minha opinião. A sua opinião é apenas o seu ponto de vista em relação ao mundo. E a tua opinião não quer dizer que ela seja uma verdade absoluta. É para ti, não quer dizer que é para todo o conjunto social em que tu está inserido, né? Então, é muito importante a gente fazer esse recorte social aqui. E aqui a gente vê esse conflito da questão religiosa, porque não é laico, né? O continente asiático, por isso mesmo que o Oriente Médio, ele é considerado um subcontinente dentro da Ásia, porque as questões políticas, econômicas e religiosas, elas são muito específicas. E, gente, o Oriente Médio, ele é unificado com base no islamismo, né? É a mesma coisa que eu dizer, no Brasil, a gente tem inúmeras manifestações religiosas. No Oriente Médio não é assim. O continente, o subcontinente, é baseado na religião. Aí tu pode dizer, ah, professora, mas existem pessoas que são cristãs, né? Não são islâmicas, são católicas, por exemplo. São protestantes no Oriente Médio? Tem, gente, ok. Mas aí não quer dizer, né, que é tranquilo, que é uma liberdade religiosa, né? Principalmente dentro dos países que são governados por estados que são super radicais em relação à religião. Inclusive o próprio Paquistão, inclusive o próprio Afeganistão, né, que foi tomado pelo Talibã ano passado, em 2021. Então, a gente precisa entender também essas questões, né? E esse conflito da Caxemira, ele dura até hoje. Né? São conflitos, envolve uma questão étnica, uma questão territorial e, claro, uma questão religiosa também.
E por que que custou a vida do Gandhi? Porque o Gandhi ele ficava, olha galera, a gente não vai tretar, não vai fazer uma briga aqui violenta, e ele acabou sendo morto por um próprio aliado, né? Porque ele dizia, olha, tá tranquilo, a galera quer acreditar no Maomé, beleza, vão acreditar no Maomé. É para acreditar no Buda, vão acreditar no Buda. Mas a galera dentro do seu próprio grupo diz: não, como assim vai acreditar em Maomé? Tem que todo mundo acreditar na mesma coisa. E aí, gente, ele acabou sendo assassinado, né? Por isso que o contexto de independência da Índia acabou acarretando também na morte do Gandhi. E olha só, 1947, vocês têm noção, gente? 47 tem quanto tempo, então? 80 anos, por aí, né? A gente está falando aí de um país que não tem nem 100 anos que está independente. Né? É assim, é uma situação para a gente pensar no extremo da exploração. Um país que não tem a sua soberania política nem há 100 anos. Agora vamos aqui, né, para o contexto da independência no continente africano, né? Os processos de independência na África, como eu expliquei, também vão se desenrolar na metade do século XX, influenciados aí pelo fim da Segunda Guerra Mundial, em que muitas essas potências europeias elas vão estar enfraquecidas, né? Então tu imagina, Inglaterra, que tinha um monte de colônia dentro da África, perde a Primeira Guerra, ou perde não, a Inglaterra ela ganha tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, mas foi como eu falei, ganhar uma guerra não quer dizer que tu é uma potência econômica. Pelo contrário, a Inglaterra ganha a Primeira Guerra em 1918 e deixa de ser uma potência econômica. Quem vira a potência é os Estados Unidos, porque estava lá o quê? Foi perfeito para os Estados Unidos. A Europa inteira brigando e ele dizendo que, beleza, podem brigar, porque eu posso mandar armamento, eu posso mandar medicamento, eu posso mandar soldados. Foi isso que ele fez, né? Então, tal que ele se torna uma potência, porque quando termina a guerra, a Europa ela não tem produção industrial, comercial, produção agrícola e compra tudo de quem? Dos Estados Unidos, né? Mas isso também foi prejudicial, porque a bolsa dos Estados Unidos quebra na década de 30, né? Mas eles conseguem se reerguer. Então, esses países eles não têm mais tanta estrutura para dominar a África e a Ásia, gente, porque ou eles vão se dedicar a se reerguer economicamente dentro da própria Europa, ou eles iam se dedicar a continuar explorando esses países ao extremo, né? Então, agora nesse momento, as populações desses países africanos vão de fato se organizar, né? Então foi uma galera, foram movimentos que foram muito estratégicos de perceber que a Europa ela quebra e de se ligar, olha, galera, ou a gente luta pela independência agora, ou depois que esses países europeus se reorganizarem novamente, a gente não consegue mais ter liberdade, né? Então, eles vão se organizando para que eles possam garantir a sua independência, né? Lembrando, gente, que não é assim, beleza, vamos se tornar independente e a África vira o melhor continente para se viver. Claro que não, porque na história as consequências, elas são a longo prazo, né? A prova disso é que até hoje o continente africano enfrenta conflitos étnicos, conflitos políticos, conflitos religiosos. A gente viu que quando a divisão do continente africano ocorre lá no século XIX, o continente inteiro foi dividido de acordo com os interesses da Europa. Então não se leva em consideração o idioma, a cultura, né, as comunidades ali de acordo com seus rituais religiosos. É tudo junto. Né? A mesma coisa, imagina, o Brasil hoje a gente é dividido por regiões. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Porque essas divisões elas são geográficas e sociais. Então, Nordeste a gente compartilha características culturais e geográficas. Aí tu imagina a Europa,
os países europeus vêm para o Brasil. E aí começa a dizer: olha, galera, a gente vai dividir o Brasil inteiro. Então, agora, o Piauí, ele não é mais Nordeste. Agora, o Piauí e Pernambuco é um único estado. Tu imagina o conflito que ia gerar? Ou então, dentro do país, né? Porque a gente tem uma dimensão continental, dentro do Brasil, gente, cabe vários países europeus, porque eles são minúsculos, comparados com uma dimensão geográfica como a do Brasil. Então, é a mesma ideia de dizer, olha, então agora a gente reorganiza, né, o Brasil de acordo com os interesses de quem quer nos ocupar, de quem quer nos explorar. Né? Então, fala português, pois agora não fala mais, vai falar francês, vai falar inglês. Aí lá no sul a galera fala inglês, aqui no Nordeste a gente fala alemão. Já pensou a bagunça, a falta de estrutura? Foi isso que aconteceu com a colonização da África. Por isso que a gente precisa compreender como que é um processo de extrema violência, né? Olha aqui, lembra da divisão do continente que eu trouxe? Então, a gente tem simplesmente um continente inteiro dividido para a Europa explorar do jeito que bem entender, né? Então, olha aí o Egito sendo explorado pela Inglaterra, o Sudão pela Inglaterra, né? Muitos aqui, Inglaterra e França, são justamente as potências que mais exploraram o continente africano. Ó, Angola, por que Angola fala português? Porque foi colonizado por Portugal. Por que Moçambique fala português? Porque foi colonizado por Portugal. Né? Aqui no Brasil, todo mundo fala português, porque a gente só teve um país que de fato colonizou o Brasil, que foi Portugal. Então, o nosso português, que derivou do português de Portugal, que derivou do latim também, né? Agora, na África, não. Na África, tem mais de 3.000 línguas, né, e dialetos. Na África, a galera fala inglês, fala espanhol, fala português, fala alemão, fala francês, justamente porque muitos países europeus estiveram lá dentro colonizando e explorando esse território, ok? Então, estou vendo aqui que a gente está chegando ao final da primeira parte da nossa aula. Na parte 2, a gente vai entender alguns movimentos que marcaram, né, a luta pela independência e também responder alguns exercícios. Então, fica aí que daqui a 3 minutos eu estou de volta.